Obrigado. Vamos agora, então, numa sequência, trazer a participação na forma de palestra de dois procuradores do Ministério Público de Contas de São Paulo e do Rio Grande do Norte, que, por força de sua atuação e interesse pessoal, também ganharam notoriedade e especialidade no acompanhamento da fiscalização da saúde pública, equilíbrio e acertos, e, é claro, erros. Primeiramente, muito bem-vinda, e já deixando a nossa plateia com você, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, doutora Érida Graziani Pinto. Muito bom dia, doutora Érida. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso falar nesse evento, que também quer pensar o futuro, quer fazer não só o diagnóstico das nossas deficiências, mas programar o que fazer nos próximos anos. É muito importante tomar como referência a necessidade de um prognóstico a partir da crise sanitária que a pandemia da Covid-19 nos trouxe, não só do ponto de vista de fiscalização dos recursos já existentes, mas também o agravamento do desfinanciamento do SUS. Eu tenho debatido isso já há alguns anos, do ponto de vista, inclusive, do piso federal, da forma como ele foi reduzido em seu escopo de progressividade pela emenda do teto. A emenda 95 garante apenas a correção pela inflação do patamar aplicado pela União no exercício anterior. E esse horizonte, ou seja, não poder contar com a trajetória de crescimento da arrecadação federal para ampliar a capacidade de custeio do SUS, tem nos causado constrangimentos. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, uma resposta ampliada no custeio da saúde a partir de créditos extraordinários. O que houve de financiamento adicional para o SUS foi única e tão somente decorrente da necessidade de enfrentar a pandemia. A perspectiva de que durante o enfrentamento da calamidade sanitária havia uma exceção, uma possibilidade de ruptura do teto. Ruptura no sentido de, porque era calamidade sanitária, não havia restrição imposta pelo teto. Voltamos, então, ao regime anterior, em que ele, francamente, se sabe limitado. A emenda do teto, ela, por si só, já está em um processo de erosão. A emenda do teto, em 2021, teve 3 alterações constitucionais. Inclusive, a emenda emergencial, que foi a emenda 109, a emenda 113 e a emenda 114. Essas 2 últimas emendas são as emendas que prorrogaram, adiaram o pagamento de precatórios. Os servidores da área da saúde que militam na base, no chão de fábrica do SUS, sabem muito bem disso. Há uma precarização no atendimento do SUS, há uma perda da sua vitalidade, da sua capacidade de atender a demanda reprimida, ao mesmo tempo em que cresce, por exemplo, o conjunto de renúncias fiscais que beneficiam a saúde suplementar, que beneficiam a saúde privada. O Carlos Oqué, ele tem feito estudos no âmbito do IPEA já há alguns anos, e ele denuncia isso claramente. Ele é um pesquisador do IPEA, e ele tem escrito que o volume de renúncias fiscais, o governo abrindo mão de arrecadar recursos na área da saúde, já chega hoje a 40% do piso federal no setor. Vou repetir porque isso é muito sério. Nós abdicamos de arrecadar impostos, por exemplo, a dedução na tabela do imposto de renda, mesmo a indústria farmacêutica, instituições filantrópicas, o PROAD-SUS, que supostamente se destina a entidades de excelência para migrar em seu regime de gestão de excelência, mas isso não tem uma avaliação qualitativa se de fato atende à demanda da população. Esse conjunto de gastos tributários de abrir mão de arrecadar para fomentar a saúde privada já compromete algo em torno a 40% do piso federal em saúde. É só para a gente poder comparar em ordem de grandeza e perceber o conflito distributivo, porque o governo federal alega não ter recursos para ampliar o financiamento da saúde, enquanto, por outro lado, os estados e os municípios, ainda que apliquem, por vezes, muito acima do seu piso, agora mesmo o governo federal começa a solapar, a palavra talvez seja ainda mais forte, solapar ainda é um termo fraco para enfrentar o tamanho do desafio que a gente está vivendo.
Mas o governo federal começa a constranger, a dar golpes de machado em impostos repartidos na federação que perfazem a base de cálculo do PIS em saúde. Eu quero chamar muita atenção dos servidores para esse risco que nós estamos vivendo. Quando é trazida a redução do IPI, o Imposto ao Produto Industrializado, e agora a agenda a título de mecanismo indireto de contenção do reajuste de preço de combustíveis, do reajuste de preço de energia elétrica, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, propõe uma limitação do ICMS sobre itens como combustíveis, energia elétrica e outros, mas que podem trazer uma perda de arrecadação tributária nos estados, porque o ICMS é um tributo estadual, mas é também repartido com os municípios, que já se estima superior a 100 bilhões de reais. Ora, se o ICMS e o IPI são impostos que perfazem a base de cálculo do piso em saúde, do piso em educação, nos estados e nos municípios, uma perda de 100 bilhões da arrecadação de ICMS, mais outros 20 bilhões aproximadamente da arrecadação de IPI, só isso repercute, né? Só esse montante repercute numa perda de quase 40 bilhões dos PIS em saúde e educação. Percebem? Eu estou falando de um volume de recursos que nós não temos sobrando no SUS, nem muito menos na educação básica obrigatória. Essa é a agenda que está posta para as eleições também de 2022. Alegar que há muito dinheiro nos cofres estaduais, nos cofres municipais, e por isso reduzir a carga tributária repartida na federação, é criar uma asfixia nos serviços públicos essenciais. Já no segundo ponto que eu trago para debate, é absolutamente essencial que as carreiras dos servidores que trabalham, que se dedicam ao SUS, percebam a necessidade de a gente retomar como financiaríamos a saúde pública, financiaríamos também a educação básica com os recursos do pré-sal. O Fundo Social do Pré-sal, originariamente, foi concebido para 75% dos seus recursos, né, a receita financeira, os ganhos financeiros de aplicação desses fundos, serem 75% para a educação e 25% para a saúde. Há 2 semanas atrás saiu uma notícia forte, inclusive na Folha de São Paulo, de que houve a desvinculação de grande parte desses recursos, né, porque foi aprovada na emenda 109, aquela emenda emergencial, a desvinculação dos fundos infraconstitucionais, e que esse Fundo Social do Pré-sal sozinho teria perdido algo em torno de 30 a 40 bilhões de reais. Tem muito dinheiro vindo do pré-sal e nós estamos perdendo a oportunidade de trazê-lo para o SUS. Há um debate no Supremo Tribunal Federal que eu tive a honra de participar, no sentido de ter dado causa à representação, né? À época, a Procuradoria-Geral da República era o Rodrigo Janot, mas eu representei, eu oficiei a querida Débora Duprá, que era a Procuradora Federal do Direito Cidadão. A Débora representou internamente e ali deu origem a uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5595. Essa ação, desde 2017, ela tramita no Supremo desde 2016, mas desde 2017 nós temos a nosso favor uma medida cautelar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. A cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, ela tem uma tese estruturante e que eu peço a todos os servidores da saúde que nós saiamos em defesa dela. A tese nuclear é: não cabe retrocesso no financiamento da saúde, ainda que o piso possa ser aprimorado, né? A regra do piso em saúde, nos 3 níveis da federação, comporta alterações que o aprimorem, mas não estagnação, tampouco retrocesso. Então, a tese de fundo debatida na DI 5595 é a de vedação de retrocesso no financiamento da saúde, e em especial, caros amigos que defendemos todos o SUS, que o financiamento dos recursos do pré-sal, do Fundo Social do Pré-sal, seja uma fonte adicional de custeio, que seja um acréscimo no financiamento da saúde. Nós temos tido desde a cautelar concedida em 2017, portanto, então, já são 5 anos, no início, um volume menor, porque o pré-sal ainda estava se consolidando, mas agora certamente um volume maior,
mas algo em torno de R$1 bilhão adicional. Se não tivesse havido a emenda 109, essa que alterou a desvinculação dos fundos, e em especial do Fundo Social do Pré-Sal, nós teríamos aí a possibilidade de buscar essa fonte de recursos adicionais. O pós-pandemia, ou seja, a forma como o país enfrentou a Covid-19, acumulou quase 670 mil mortes, majoritariamente evitáveis, deveria nos obrigar, no mínimo, a um dever de reparação. Eu cheguei a escrever um texto que a gente precisava fazer uma justiça fiscal de transição para fortalecer o SUS. Se tivermos um cenário análogo à guerra, e a emenda do orçamento de guerra invocou esse nome exatamente para mobilizar a crença das pessoas, se nós tivermos a emenda 106, que foi a do orçamento de guerra, comparando a Covid-19, comparando a calamidade ali decorrente com uma estrutura de guerra, o pós-guerra reclama uma intervenção de igual fôlego. A gente precisa fazer uma justiça fiscal de transição que fortaleça o SUS e não que esvazie, como temos visto, né, essa agenda de apenas fortalecer via renúncias fiscais a saúde suplementar, apenas fomentar a expansão desagregada de modelos de saúde popular, que, na verdade, vão sobrecarregar o SUS, né? Esse ataque predatório contra os pilares de financiamento da saúde pública, inclusive o manejo de emendas parlamentares, emendas de relator, emendas individuais impositivas, emendas de bancada impositivas e, sobretudo, a figura dos PIX orçamentários, sem qualquer aderência com o planejamento sanitário. Esse trato balcanizado, esse trato precarizante do atendimento à saúde. Então, o que a gente precisa é reconstruir a saúde pública a partir do planejamento ascendente que o constitui, mas o fortalecimento do seu financiamento. Não é admissível que nessa quadra da história, às vésperas do processo eleitoral, a gente aceite com tanta neutralidade, sem questionamento, a perda da base de cálculo, né? A erosão da base de cálculo do piso federal, do piso estadual, do piso municipal. O piso federal congelado, né? Então, na verdade, infelizmente, não há nem sequer a chance de a gente fazê-lo crescer, porque é apenas atrelado à inflação do ano anterior. Mas os pisos estaduais e municipais corroendo por dentro, porque o governo vai abrindo mão da receita de impostos. Impostos esses sobre os quais incide o percentual de 15% nos municípios e o percentual de 12% nos estados para a saúde. Ora, é necessário a gente fazer um debate, repito, de justiça fiscal de transição, de fortalecimento do SUS, buscar, inclusive na proposta originária do Fundo Social do Pré-Sal, a promessa civilizatória que foi feita à sociedade de que o pré-sal seria para nos tornar um país melhor, não para ficar distribuindo dividendos da forma desregrada como temos distribuído, apenas para acionistas minoritários, gerando uma pressão inflacionária tão grande e mantendo o serviço público tão precarizado. Literalmente, houve uma captura do debate do pré-sal, uma captura da formação de preços da Petrobras, e isso repercute no financiamento da saúde. Nós precisamos voltar a esse debate. A DI 5595, a ação direta de inconstitucionalidade 5595, nos permite pontuar. Ao mesmo tempo, precisamos questionar a redução da forma como tem sido feita do IPI, essa proposta do Arthur Lira na Câmara dos Deputados para constranger a arrecadação de ICMS. Isso vai custar a capacidade de custear o SUS, vai custar a capacidade de estruturar as carreiras que trabalham no âmbito da saúde pública e vai continuar expandindo os gastos tributários para a saúde privada. É essa incongruência que precisa ser denunciada. Enquanto os gastos tributários vão muito bem, obrigado, para a saúde privada, enquanto a distribuição de dividendos, inclusive a partir da exploração do pré-sal, só aumenta, tirando a capacidade da Petrobras reinvestir, de financiar a saúde e a educação, como foi previsto lá atrás, né? A gente vê a precarização dos serviços públicos universais e uma distribuição de lucros num patamar inédito, num patamar colossal, inclusive comparando com outras petroleiras no âmbito internacional. Quando a gente traz, aí sim, no terceiro prisma, então, o primeiro prisma, os pisos estaduais e municipais em saúde e educação correm o risco de perder um volume muito grande se a gente não tematizar a erosão da base de cálculo,
que a redução de IPI e a redução de ICMS trazem. Segundo, a questão do pré-sal como uma fonte adicional de custeio para a saúde e para a educação, o Fundo Social do Pré-sal. E o terceiro, as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, porque a Lei Orgânica do SUS já previa isso lá no seu artigo 36 da Lei Orgânica, né, Lei 8080, que o planejamento é um critério decisivo para a alocação de recursos, né? E depois o artigo 30 da Lei Complementar 141 repete essa mesma dimensão. É vedado gastar de qualquer jeito o dinheiro da saúde, né? E aí, daqui a pouco, certamente, Ricardo vai poder trabalhar e aprofundar essa reflexão no sentido de, ora, se há um dever de gasto finalisticamente orientado para cumprir o planejamento sanitário, por que os tribunais de contas se omitem de fazer essa fiscalização do cumprimento do piso no setor aderente ao planejamento sanitário? Onde estamos falhando, inclusive os órgãos de controle, que não fazemos a rastreabilidade do caminho do dinheiro de forma a cumprir o planejamento, né? Esses são os nossos maiores desafios. Realmente, eu acho que as carreiras que estruturam a base do SUS são essenciais para a sua defesa, é o ponto inicial, né, de contenção de qualquer erosão mais severa. O SUS só é o que é porque há milhares de servidores que o constroem diuturnamente. E são esses servidores que têm que pautar não só a defesa presente, mas o que o Sistema Único de Saúde brasileiro, nossa maior conquista civilizatória da Constituição de 88, pode vir a se tornar daqui para frente, né? Somos nós, na disputa das ideias, somos nós, na antítese hegeliana, todos os dias construindo soluções, ou admitindo ou não esses retrocessos, que acumulamos o caminho futuro do que trilharemos. Se admitirmos a perda da arrecadação de IPI e de ICMS, se consumarmos a perda da fonte adicional de custeio do pré-sal, e se não questionarmos o caminho das emendas parlamentares, o SUS será cada vez mais um sistema precarizado, um SUS pobre para pobres, um modelo que, ao invés de universal, de ser a regra geral da oferta do direito à saúde no país, se tornaria uma resposta residual, quase que apenas e tão somente assistencialista, né? Como se fosse um modelo de complementação da saúde privada, porque a resposta privada seria a resposta regular, a resposta que supostamente seria a primeira a ser oferecida. Soou ontem, né, circulou ontem um documento, supostamente de uma agenda do governo federal, que buscaria até 2025 instituir a cobrança no âmbito do SUS. Ora, se a gente estruturar uma resposta do sistema público de saúde que quebre a sua perspectiva de oferecer da vacina ao transplante para todos os brasileiros, aí efetivamente nos tornaremos não a regra que a Constituição elegeu como a forma de garantia do sistema público de saúde, né? A saúde privada, ela é suplementar, ela é um adendo, porque a regra é o Sistema Único de Saúde, a regra é o Sistema Público Universal. Se permitirmos a cobrança, na verdade, a gente vai migrar essa lógica de todo o debate de financiamento para o sistema pré-Constituição de 88, para esse modelo de uma saúde pobre para pobres apenas em um caráter residual, apenas nessa perspectiva de novo, retomar a lógica de misericórdia, né? de ter que esperar a caridade alheia, precarizando ainda mais o serviço, precarizando ainda mais as carreiras de quem trabalha no sistema público de saúde. Então, ou nós buscamos pensar o cenário prospectivamente, inclusive fortalecendo as fontes de financiamento e validando a qualidade do gasto a partir do planejamento ascendente, que perfaz o SUS desde a sua Constituição, repito, desde a sua lei orgânica. Ou nós, na verdade, caminharemos para erodir o modelo que ousamos construir em 88, resgatando uma solução francamente inepta pré-Constituição de 88. É disso que se trata o debate atual, né? Ao desconstruirmos as fontes de custeio, precarizamos a oferta do serviço público, ele parece pior, ele parece menos capaz de atender às demandas da sociedade, e a sociedade acaba se contentando com planos de saúde acessíveis, acaba buscando renúncias fiscais para esses sistemas de saúde suplementar, modelo privado de gestão, quando o que a gente precisa nesse momento é ter um sistema público que, de fato, seja estruturante, fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde,
né? Fortalecer a nossa capacidade de ciência e tecnologia, ampliar e, de fato, estruturar a aderência do planejamento para o gasto, para a execução orçamentária e, mais uma vez, sobretudo, fazer com que o cidadão se sinta como dono do SUS. O mais bonito durante a pandemia foi que nós passamos a ter orgulho do que ousamos construir. O SUS não é um sistema pobre para pobres, ele nos pertence a todos, né? Eu tive muito orgulho, inclusive me lembrei no ano passado, aqui em São Paulo, frios, a semana passada, essa frente fria que veio, eu me lembrava que em um período análogo do ano passado, eu estava na fila, numa manhã de maio também, né? A época era 6 graus também, mas com muito orgulho de estar ali na fila para tomar a vacina. Com muito orgulho de ver o SUS funcionando e assegurando essa perspectiva republicana de que há uma fila que nos iguala, de que há um direito fundamental que nos iguala, de que nós não temos direito de distinguir quem vai viver ou morrer apenas num critério estritamente excludente, né? De quem paga sobrevive, de quem morre, de quem não paga está exposto a uma morte cruel. Não é disso que se trata a Constituição de 88. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E há de haver um financiamento robusto para cumprir esse desiderato de 1988. Peço desculpas por ter que, né, já fazer uma fala tão curta, eu tenho daqui a pouco sessão de julgamento aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para acompanhar, mas certamente na companhia do Ricardo vocês aprofundarão muito esse debate. Agradeço mais uma vez pelo convite e caso tenha necessidade de alguma pergunta, podem me encaminhar pelo e-mail. Viu, Sérgio? Obrigada a todos. Doutora Hélida, nós é que agradecemos e, inclusive, colocando aqui para vocês que logo depois nós teremos o debate sobre essas falas, né, com a participação do doutor Ricardo dos Santos, que é procurador do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte. E é ele quem vai palestrar a seguir. Doutora Hélida, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala, e trazemos agora, então, o doutor Ricardo, e logo depois, não esqueça, nós teremos o debate a respeito. Queria fazer aqui um agradecimento a todas as pessoas que estão participando do chat. Eu cheguei a pensar em citar os nomes, mas o número é tão grande que não vai ser possível. Doutor Ricardo, muito bom dia, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas que nos assistem. A diretoria da UNASUS, agradeço pelo convite, e a agência de servidores também, parabéns pela realização do evento. É uma honra para mim estar mais uma vez conversando sobre o Sistema Único de Saúde e tendo ao lado a colega e amiga Hélida Graziani, grande especialista no tema e sempre uma referência no setor. O tema que me coube, ele é, digamos, complementar ao da professora Hélida, que é a questão da economia da saúde pública, né? Nós temos alguns dados que traremos aí a respeito do assunto, e apesar da minha formação ser jurídica, mas ao estudar o financiamento dos direitos sociais, você inevitavelmente acaba tendo que se aprofundar e tendo uma relação muito íntima também com a economia, que afinal de contas é a ciência humana, eu gosto sempre de lembrar, mas que rege todas as relações econômicas e onde vem o dinheiro que financia a própria saúde, a educação e todos os serviços públicos, né? Nós tivemos uma influência forte nos últimos anos da pandemia, nós vamos tratar aqui também, vamos pontuar o orçamento de guerra que tivemos em 2020, que já foi falado pela professora Hélida, e de forma muito sucinta, eu vou tocar em 3 pontos durante a minha palestra, que serão os gastos em saúde no mundo, comparando o Brasil com outros países. Um exemplo prático que eu vou trazer aqui de uma investigação nossa, eu sempre gosto de trazer questões práticas, que tivemos aqui relacionada à nossa capital, aqui Natal. E, por fim, traremos algumas considerações em termos de conclusão. Os gastos em saúde, nós temos, antes da pandemia, né, os dados que eu vou passar, de 2019, nós tivemos uma média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que é uma ótima referência. Nós tivemos, em geral, as famílias gastando 2,2% do PIB e os governos, o poder público dos países gastando, em média, 6,5%. No Brasil,
apesar de nós termos o Sistema Único de Saúde, nós temos a impressão de que o governo é quem mais gasta em saúde no Brasil. Se você perguntar às pessoas na rua, certamente elas dirão isso. Não, quem gasta mais no Brasil é o governo. Mas não, analisando bem os números, nós vemos que no Brasil as famílias gastam 5,8% do PIB e o governo apenas 3,8%. Então, apesar, é um mito que a gente tem que desconstruir logo de início, é de que o governo no Brasil gasta dinheiro demais em saúde. Então, isso não é certo. Na Inglaterra, que tem um sistema universal, que inclusive inspirou o SUS, lá o governo gasta 75% do investimento em saúde do país. Veja só. E no Brasil, isso é apenas 44%. E você pode me dizer, Ricardo, mas você está comparando com um país rico. A Inglaterra é do primeiro mundo, é um país desenvolvido. Mas se você olhar para o lado, aqui você vai ver que a Colômbia, o governo lá gasta 6% do PIB e no Chile 5,7%. E o nosso, eu repito, apenas 3,8%, apesar do sistema universal. Houve um aumento nos últimos anos desse gasto? Houve. De 2010 para 2019, o gasto no Brasil subiu de 8% para 9,6% do PIB em saúde. Só que esse gasto, esse reforço foi todo feito pelo setor privado, pelo bolso das famílias. Então, apesar de termos um sistema único de saúde que atende aí 75% da população, nós temos o governo investindo pouco nele, né? Além dos desvios, além da corrupção, que a gente sabe que existe, a falta de gestão, mas o governo gasta pouco. Ontem, inclusive, eu assisti ao jornal, por coincidência, e foi colocado um dado na Globo News, ontem à noite, de que de 2014 a 2022, o orçamento da saúde aumentou 4,2% no Brasil, porém, o número de dependentes, de pessoas que precisam exclusivamente do SUS para ter alguma assistência, esse número subiu 9%. Então, vejam, 4% de aumento de gasto, só que o número de dependentes subiu 9%. Isso aqui a gente está falando em condições normais. O ano de 2020 foi um ano atípico, e eu já vou pontuar para você, porque em 2020 veio a pandemia muito forte do Covid-19 e houve aquele chamado, que a professora Hélida já tocou no assunto, chamado orçamento de guerra. Então, nesse ano de 2020, houve um aumento excepcional de recursos da saúde, veio muito dinheiro para a saúde, mas ficou só no ano de 2020. Né? Eu vou aqui citar para vocês o que tivemos lá. Tivemos algumas leis e leis complementares também, lei ordinária. Tivemos a Lei 14.041, que é a conversão da MP 938, de 2020, que ela deu um apoio financeiro na ordem de 16 bilhões de reais. E tivemos também a lei complementar, essa sim, a mais relevante, que é a lei complementar 173 de 2020, que enfrentou fortemente as questões da pandemia. Ela traz, a lei complementar 173 de 2020, em primeiro lugar, um reforço aí no artigo 5º de 10 bilhões de reais para ações de saúde e assistência social, 7 bilhões para estados e Distrito Federal e 3 bilhões para municípios, inclusive permitindo o pagamento de profissionais da saúde. E tivemos ainda, na Lei Complementar 173, um reforço financeiro de 50 bilhões de reais, 30 bilhões para estados e municípios, e 20 para estados, perdão, e Distrito Federal, e 20 bilhões para municípios, que foi um reforço geral de caixa, que poderia tanto ser usado na saúde pública quanto em outros gastos ordinários. Então, isso foi no ano de 2020. No ano de 2021, a situação voltou, infelizmente, ao normal, com a falta de dinheiro para a saúde, né? No meio do ano passado, nós temos aqui uma parceria de longa data, há mais de 10 anos, com a Promotoria de Saúde daqui da capital, que inclusive nos levou a essa atuação tão próxima nesse setor. Essa parceria antiga, e no meio do ano passado, fomos provocados pela Promotoria de Saúde, e nos passou a seguinte situação. Era o meio de 2021, e a situação que nos foi exposta foi a seguinte: nós estamos no meio do ano, no meio do exercício, e nós não sabemos se a saúde aqui da capital vai ter dinheiro para terminar o ano. Resumindo, foi a situação que nos foi passada. Nós estamos bastante preocupados, porque no mês de junho do ano passado, julho, já tinha sido gasto praticamente todo o orçamento do ano da saúde pública. Por quê? É bom lembrar
que a pandemia ela começa em 2020, mas ela persiste tão forte quanto em 2020 no ano seguinte, em 2021. Só que é bom lembrar, eu acabei de dizer, que aquele recurso todo que foi investido em 2020 ficou naquele ano. Em 2021, o governo federal mais ou menos retirou tudo o que tinha feito, não passou nada mais, e os estados e os municípios tiveram que suportar praticamente sozinhos esse peso da pandemia, né? Então, nós instauramos uma investigação, isso foi em agosto do ano passado. Em 2020, o governo federal chegou a repassar 97 milhões para o enfrentamento da pandemia, mas em 2021 esse valor caiu consideravelmente. Durante a investigação, a única coisa que vimos que foi feita pelo governo federal foi a habilitação de leitos de UTI, e mesmo assim é uma quantidade insuficiente. Nos foi dito, inclusive, nos repassado, que o valor, salvo engano, R$ 1.600 que o governo federal repassava por leito de UTI, além de ser pago com 2 meses de atraso, esse valor era completamente insuficiente para custear o pagamento do próprio leito, né? Que o município tinha que fazer um esforço, porque a diária de cada leito de UTI custava de entre 4 e 5 mil reais, e o governo federal apenas transferia cerca de 1.600. Então, vocês veem aí a discrepância e quanto o município teve que entrar de recurso próprio para poder fazer frente à pandemia que continuava naquele ano de 2021. Então, assim, isso levou a quê? A uma situação nos municípios, aqui no município de Natal, mas eu acredito que se reproduz aí nas capitais e nos outros do país, de um grande número de restos a pagar, que são aquelas dívidas, aqueles valores que o município ou o ente, o Estado, a União, não consegue pagar em um ano, que ficam de sobra, vamos dizer assim, de dívida para o exercício seguinte. Aqui na capital, nós tivemos a constatação de 255 milhões de reais que ficaram de restos a pagar. Por quê? Como a pandemia continuou no ano de 2021 tão forte quanto no ano anterior, e o governo federal repassou muito menos valores, é fácil ver, isso é claro do ponto de vista matemático, que o dinheiro que faltou teve que ficar como dívida para o exercício seguinte. Então, a saúde aqui da capital, por exemplo, ela já começou o ano atual com 255 milhões de reais de dívidas do exercício passado. Isso dificulta qualquer planejamento e causa dificuldades enormes para os gestores. Então, assim, vejam só a situação que nós tivemos aqui, numa investigação que tivemos a oportunidade de instaurar, mas que eu acredito que se reflete em vários municípios do país. Então, já caminhando aqui para algumas conclusões que a gente pode tirar dentro desse tempo que nos foi permitido, até para que tenhamos os debates logo a seguir, nós temos o quê? Que o Brasil investe menos em saúde do que outras nações, os governos do Brasil investem menos em saúde do que outras nações. A professora Hélida colocou algumas questões que vêm agravando essa afirmação. Nós temos essa erosão do piso, né? Porque o dinheiro da saúde ele é calculado em cima de impostos. Quando o governo federal renuncia a um imposto, ele indiretamente está tirando dinheiro da saúde e da educação. Então, a professora Hélida colocou muito bem que temos que estar atentos à sociedade em geral, especialmente quem trabalha com a saúde pública, a todas essas renúncias fiscais, em termos de IPI, ICMS, porque cada renúncia fiscal dessas traz impacto lá na ponta, na saúde e na educação. É dinheiro que deixa de vir. O dinheiro que já é pouco fica ainda mais minguado. Então, nós temos ainda a emenda constitucional número 95, que também foi colocada na palestra anterior, foi citada, que ela objetivamente impede que o governo federal aumente os seus investimentos em saúde. Nós tivemos no ano de 2020 esse aumento mas foi só para aquele momento de guerra, como se não houvesse o pós-guerra, que a professora Hélida colocou. Durante a fala dela, inclusive, eu fiquei lembrando do Plano Marshall, né, que foi feito aqui pelos países ocidentais para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós precisaríamos de um Plano Marshall aí, para a pandemia, especialmente para o SUS, mas não tivemos. O aumento de recursos ele foi só naquele exercício de 2020, foi temporário. Além disso, desde sempre,
os recursos eles são repassados muitas vezes com uma ausência de regularidade. O recurso ele é repassado às vezes no fim do ano e falta durante o exercício, sendo que as pessoas que estão doentes não podem esperar, né? Nós temos a saúde é muito claro, na saúde isso é muito claro, não adianta você repassar o dinheiro em dezembro se o paciente que está doente em agosto não vai poder esperar até lá. Então, tendo em vista essa escassez de recursos, eu chamo a atenção aqui para o fortalecimento das carreiras do SUS. Como o recurso é escasso, ele não pode ser desperdiçado e tem que ser muito bem gasto. Então, daí a importância da auditoria, que é realizada no plano federal pelo DENASUS, né, pelos órgãos de controle em geral, mas eu chamo a atenção para o controle interno, para a função do DENASUS, das controladorias país afora, que muitas vezes elas tomam contato, em primeiro lugar, com alguma irregularidade e repassam para os órgãos de controle, no caso federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, que muitas vezes aparecem mais para a imprensa, para a população, mas em muitas ocasiões o trabalho começa num órgão de auditoria interna. Então, é necessário o fortalecimento dessas carreiras, do DENASUS, por exemplo, entre outras, mas eu chamo a atenção aqui especificamente para o DENASUS, para as carreiras que integram a saúde pública federal, para que esses recursos possam cada vez mais ser bem empregados. Recursos que já são poucos têm que ser muito bem gastos. Então, assim, o fortalecimento da auditoria é muito importante. Nós temos, assim, como eu já falei, um sistema que é subfinanciado desde sempre, com exceção apenas do ano de 2020, e o reforço dele, aí já entrando na parte da economia, deveria até ser mais indicado ainda, uma vez que já se fala até num novo consenso de Washington. Nós tivemos um artigo, inclusive no jornal inglês, Financial Times, em abril agora desse ano, dizendo que existe um novo consenso de Washington, que é justamente a expansão de recursos públicos para poder tirar o mundo da recessão e a retomada dos empregos e da economia pelo globo, né? Entre os países. Então, assim, nós temos que investir mais em saúde, nós temos que ter um aumento de gastos. Isso também já vem sendo defendido pelo FMI e Banco Mundial, inclusive na contramão até então da restrição que vinha se impondo aos países, né? A austeridade. Nós já temos pessoas dizendo que é necessário esse aumento de gastos. Nós temos, inclusive, nos Estados Unidos, o Plano Biden, que foi aprovado recentemente, de investimento acima de $1 trilhão ao longo dos anos. Então, assim, nós temos que investir em saúde. O SUS se mostrou super importante aí na pandemia, né? Deu essa resposta. Hélida falou muito bem que a população se sentiu mais presente ou com a sensação de pertencimento do SUS, né, a ela. Então, assim, mas infelizmente o sistema está estagnado do ponto de vista orçamentário, né, inclusive não só estagnado, apesar do aumento do número de usuários, mas houve até a cada ano uma diminuição de investimentos em saúde. Nós tivemos a emenda constitucional 95, por exemplo, como um dos fatores que levam a isso. Isso vai levar, nesse período e daqui para diante, um aumento da pressão no sistema, porque se você tem menos dinheiro e mais pessoas precisando, há um aumento da pressão do sistema, né? A tendência é que ele não consiga dar respostas satisfatórias cada vez mais, uma precarização que a professora Hélida colocou, e aumentando a responsabilidade dos órgãos de controle, né, que tem que fiscalizar cada vez melhor, seja na parte da auditoria, por exemplo, do DENASUS, como também os tribunais de contas, Ministério Público de Contas, órgãos de controle em geral. Então, são essas as minhas considerações. O SUS, ele é extremamente positivo, mostrou-se isso como um ponto muito positivo do nosso país na pandemia, mas precisa de mais reforço, de mais financiamento e de melhorias de gestão. Eu agradeço e me coloco à disposição para os debates. Doutor Ricardo, muito obrigado por essa brilhante palestra. E eu gostaria de convidar agora para debater com o procurador Ricardo dos Santos e também emitir opiniões, informando, é claro que a procuradora a doutora Hélida teve que se ausentar. Ela tinha uma audiência inesperada, urgente, no Tribunal de Contas de São Paulo. E nós vamos, então, convidar dirigentes da Unasus Sindical, o vice-presidente Solimar Mendes e a diretora de comunicação Maria da Graça Fantonelli, que é a diretora de comunicação.
Durante 15 minutos, eu gostaria que cada um participasse, digamos, no máximo com 1 minuto e meio de cada vez, emitindo opiniões e fazendo perguntas e interagindo com o procurador Dr. Ricardo dos Santos. Então, muito obrigado, Solimar Mendes e Maria da Graça Fantonelli. Vamos começar essa nossa interação para discutir os assuntos dessas palestras que nós tivemos até agora. Por favor. Bom dia a todos e a todas, procurador Ricardo. Eu queria colocar aqui, informar também que o presidente do sindicato, do Unasul Sindical, ele não pôde comparecer, ele me pediu para representá-lo nessa fala, né, agora inicial. Eu queria colocar também uma questão que é importante para a gente, que é com satisfação que a gente, nesse momento, né, que está participando também desse encontro, e também de nos sentirmos acolhidos e engajados. E esse momento, para nós, ele é muito importante, porque nós estamos também travando uma batalha em prol da criação de uma carreira específica para o SUS, de auditor federal do SUS. Então, para nós, esse é um momento muito importante, né, com todas essas questões que a gente vem colocando, colocadas pela procuradora Hélida, pelo procurador Ricardo. E também queria fazer assim, um comentário sobre o nosso sindicato. A UNASUS, que é a União Nacional dos Auditores do SUS, ela foi criada em 97. E em 2017 foi criado o Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Em 2017, quando criado o sindicato, os representantes dos CNAs, que são dos Sistemas Nacionais de Auditoria, dos estados e dos municípios, eles podem também se participar do nosso sindicato, do SINASUS, que é o Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Bom, em relação, então, a essa questão, né, que foi colocada agora, que o procurador Ricardo falou, que esse momento é necessário para fortalecimento das carreiras do SUS, né? O que a gente percebe hoje? Que mesmo assim, claro que nós, como auditores do SUS, atuando dentro do Departamento Nacional de Auditoria, do Ministério da Saúde, nós auditamos os recursos também que são aplicados, né, os recursos federais aplicados na gestão do SUS. Mas também não são só os recursos, porque, como foi dito antes, né, até na própria fala da procuradora, que o ano passado, no momento forte da pandemia, também se observou a questão do acesso a esse sistema, que também é uma atividade nossa, uma atividade de auditoria. Então, as nossas atividades, elas consistem, além de auditar os recursos, é saber como que está o acesso, identificar os pontos relevantes que eles possam realmente fazer a diferença para a sustentação da saúde pública, a gente pensar melhorias das ações na auditoria no SUS. No entanto, o que a gente percebe hoje é que tem uma sensação recorrente de retrocesso. A gente percebe que algumas práticas antigas, elas foram, né, tipo assim, discutidas, parecem que são avanços, mas na verdade não. Então, assim, na realidade, hoje, nós, os trabalhadores do SUS, nós precisamos compreender a amplitude também das reformas que estão postas, trabalhista, previdenciária, e também o impacto nos direitos e sobre o futuro, né? Então, assim, eu queria colocar também, depois a Solimar vai complementar, que a gente está trabalhando hoje, dentro do sindicato, em 2 frentes para a criação da carreira do auditor federal do SUS. Um projeto trata da autarquização do departamento e o outro da criação do cargo de auditor no âmbito do Ministério da Saúde. Mas um entrave que nós temos hoje também é essa questão falta de servidores que possam atuar hoje no DENASUS. Isso também aprofunda um cenário de falta de fiscalização, falta de auditoria, falta de um maior controle na aplicação dos recursos federais. E essas questões, ela é pela falta pessoal, pelo sucateamento, como foi colocado, e a precarização desses serviços. E uma questão também que é importante a gente colocar, que apesar de todos esses entraves, o sindicato continua também à frente e lutando para melhorias nas condições de trabalho dos servidores e para o fortalecimento do SUS, né? E assim, as nossas lideranças, mesmo em 97, em todos esses anos de luta e avanços, uma luta que nos trouxe hoje, todos esses anos de luta, nos trouxe hoje ao patamar em que estamos, né, de possibilidade real da criação de uma carreira. Mas é claro que também dentro do sindicato nós temos outros pleitos também, né, que são discutidos,
mas o mais importante hoje, nesse momento, para que nós possamos fortalecer não só a auditoria no SUS, mas também proporcionar melhorias de condições aos servidores que atuam dentro do departamento. E também é importante colocar uma questão que é em relação à auditoria, porque dentro mesmo da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, ela já é considerada um instrumento de fortalecer o sistema, né, o SUS. E ela também contribui para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do acesso, a qualidade da atenção. Então, como eu coloquei antes, é claro que a gente também audita, fiscaliza a questão da utilização dos recursos, mas também a garantia desse acesso, não só um assistencialismo, mas a garantia do acesso como direito previsto na Constituição ao cidadão, direito de acesso aos serviços de saúde públicos e gratuitos. E, então, eu queria fazer uma colocação em relação também, procurador Ricardo, em relação à sua fala, que foi que é importante também para nós, que somos servidores e também representantes do sindicato, que é em relação a que o fortalecimento do SUS passa pelo fortalecimento também das carreiras que atuam no SUS, né? Porque o SUS não se constrói sozinho, além, né, dos servidores, ele é um conjunto, ele tem vários atores que estão atuando e trabalhando, gestão, servidores, sindicato, né? E hoje a gente, como foi colocado, a gente passa pela precarização, tanto dos serviços, né, como hoje, assim, o número de servidores nossos também, que é ínfimo, e toda essa questão da carreira, que para nós, nesse momento, seria muito importante, né? E também, assim, outra questão que foi colocada também, da aplicação, né, dos recursos hoje do SUS. Em 2022, agora, neste ano, o orçamento previsto para a saúde são 214 milhões, né? 153 milhões, para uma população de 214 milhões. Então, a gente vê como que a gente, hoje, qual o recurso que é destinado para cada cidadão, né? Então, a gente entra de novo naquela fala, que hoje parece que é um assistencialismo, como foi bem colocado pela procuradora, que é essa questão. Parece que o SUS é uma saúde pública para pobre, mas não é, né? Porque hoje 75% da população, como o procurador colocou, utiliza o SUS, né? Utiliza o SUS e realmente, tipo assim, ele precisa ser fortalecido. E nós, o sindicato, estamos trabalhando junto nessa questão, mas como a nossa possibilidade hoje de promover e fortalecer o SUS é que nós possamos realmente ter uma carreira estabelecida, onde a gente possa efetivamente atuar na fiscalização, na auditoria e no controle da aplicação desses recursos. Doutor Ricardo. Eu concordo, doutora Graça, e demais pessoas também aqui que nos assistem, são pontos importantes. O SUS, a saúde pública, assim como a educação, é uma carreira, ou são áreas que dependem muito de pessoal. A segurança pública também. Então, assim, vamos centrar aqui na área de saúde, nós precisamos muito de pessoal qualificado e pessoal capaz de exercer bem a sua função. Como eu falei, os recursos da saúde, eles são escassos no nosso país, então eles precisam ser muito bem gastos. E para isso, até para evitar desvios, para corrigir distorções, nós temos que ter uma carreira de auditoria muito forte. Pessoas comprometidas, mas também, assim, estruturadas, uma carreira bem remunerada. A auditoria não é apenas... nós temos auditoria também aqui do Tribunal de Contas, é um setor importantíssimo do tribunal, não só auditorias de conformidade, né, para ver se aquilo está de acordo com a legislação, mas também auditorias operacionais, por exemplo, que são feitas, para as pessoas entendam, elas sugerem até mudança na própria política pública. Então, assim, vocês também analisam a questão da qualidade do serviço prestado, e a relevância de vocês é maior também por um dado, é que no Brasil, grande parte dos recursos da saúde pública são federais. Mesmo aqueles recursos que são transferidos aos estados e municípios, eles continuam sendo fiscalizados por órgãos federais. Eu até discordo, já coloquei isso em outras ocasiões, dessa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas ela
é uma jurisprudência consolidada que todo recurso federal, praticamente todo recurso que sai da União e vai para os estados, ele é fiscalizado pelos órgãos federais, como, por exemplo, o DENASUS. Então, assim, há necessidade, então o volume de recursos, como você falou, é muito alto. Mesmo aquele recurso, eu repito, que sai da União, uma transferência fundo a fundo e se incorpora ao estado ou ao município, ele continua sendo fiscalizado pelos órgãos federais. No caso, pelo controle interno do Ministério da Saúde, nós temos o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União. Então, assim, o volume de recursos que vocês fiscalizam é muito alto, e para isso é necessário que exista um corpo estruturado, com quantidade de pessoas, né, satisfatória para poder dar conta de todo esse volume, que, afinal de contas, como você bem colocou, ele atende a mais de 200 milhões de brasileiros, né? E todos esses recursos repassados aos 5.570 municípios do país. Então, assim, é necessário que haja pessoal qualificado e uma carreira bem estruturada, né? E eu chamo a atenção para um outro ponto que me recordou bastante o meu início da saúde pública, né, da atuação nessa área aqui em Natal, que é a congregação de sócios de diversas carreiras também. Acho algo muito importante, daí também parabenizar a realização deste evento de hoje, porque não adianta, as questões de saúde não podem ser solucionadas apenas pelo Poder Executivo ou pelo Ministério Público, também não pode ter essa pretensão, mas sim com a conversa de todos, porque por ser uma política pública multissetorial e com muitos envolvidos, o diálogo entre as instituições diversas é essencial para que se encontrem as saídas que a saúde demanda. Vice-presidente Solimar Mendes, bem-vinda. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer, em nome do Sérgio Lerre, o convite para a participação nesse evento. Inicialmente, a gente até colocou, é interessante, assim, o evento ele é para as carreiras, né, do SUS, mas a gente viu, assim, a importância da nossa participação, independente da gente possuir ou da gente não ter ou não ter uma carreira específica da auditoria do SUS. Porque a gente entende que num evento como esse, além da gente tratar da importância daquelas já existentes, das melhorias que devam ter nas carreiras já existentes, a gente precisa trabalhar aquelas que são necessárias e que ainda não foram solucionadas. Colocando aqui um breve, até para isso acho que já com certeza do Ministério Público Federal, que é um dos maiores demandantes, né, da questão das auditorias na área de saúde, dos maiores demandantes do DENASUS, né, para a questão das auditorias, porque o Ministério Público é que recebe diretamente do cidadão e responde por isso, né, para dar os encaminhamentos. Então, assim, fazer um breve histórico da situação. Em 1993, quando extinguiu o INAMPS, na Lei 8689, se criou o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. E, pasmem, a informação que tem lá, né, na lei, no artigo, que fala que em 90 dias o governo teria que reestruturar o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, criando, né, reestruturando, criando a carreira e mais adequando os servidores que já estavam no Sistema Nacional de Auditoria do SUS, fazendo um enquadramento desses servidores nessa carreira. E a gente, há anos, aí vem lutando, nós criamos a associação que hoje se transformou em sindicato, né, desde 2017, criamos 97, como a Graça aí já colocou, e a gente, de lá para cá, não parou um segundo. Não é uma luta em prol de questões que traga somente melhoria para o DENASUS. É uma melhoria para o SUS. É uma melhoria para o usuário do SUS. Inclusive, a UNASUS ela atua em várias frentes. Nós, na época que foi trabalhada a questão de passar os recursos da EC 29, nós estávamos lá
um grupo inteiro junto com o Conselho Nacional de Saúde, que nós temos há alguns anos a carreira, um assento de representação no Conselho Nacional de Saúde, né, para debater as questões do SUS lá dentro, para fortalecer o SUS. E a gente estava lá no Congresso Nacional lutando para aumentar os recursos do SUS, lutando também para que a 29 não acabasse. Quando teve o Saúde Mais 10, que foi uma outra luta para a questão orçamentária do SUS, nós estávamos lá com cartas abertas, com panfletos, com nossas redes sociais, e lá dentro do Congresso Nacional, em todas as votações, para a gente trabalhar melhoria do financiamento para o SUS. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que vai muito além da questão de lutar pela criação da carreira, por uma estrutura mais forte para o DenaSUS, que é um compromisso com o Sistema Único de Saúde, com a população usuária do SUS. Então, assim, a gente vem trabalhando também na UnaSUS, em alguns estados, inclusive a parte de orientar e de fazer cursos, colaborando com os conselheiros de saúde, conselheiros municipais. A UnaSUS tem esse trabalho. Tem o trabalho também que a gente faz, que é de estar dando uma assistência, tanto na parte de orientação técnica, como de orientação jurídica, em alguns casos, para os SNAs estaduais e municipais, e até nas questões, inclusive, também técnicas, porque nós temos vários servidores que estão hoje na diretoria da UnaSUS, que são aposentados, mas nós temos vários servidores representantes que estão na ativa, como é o caso da Graça e de vários outros colegas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente vem à frente, trabalhando dentro do Congresso Nacional, e deixar aqui, Chay, uma reflexão para a gente fazer. Por que nenhum governo até hoje teve essa preocupação de colocar debaixo do braço essa situação e levar a presidência da República para resolver de vez essa questão da carreira da auditoria do SUS? Nós éramos 1.200 servidores quando o recurso do SUS era em torno nacional, de 20 bilhões, depois 40 bilhões, nós éramos em torno de 800 servidores, foi baixando, né, que foram aposentando, e hoje, com em torno de 140 bilhões, fora os recursos que foram com relação a esses a mais que tiveram para a pandemia, para ser auditado, a gente está com menos de 400 servidores no Brasil inteiro. Quantas coisas deixaram de ser realizadas porque não tem servidores? E quantos recursos foram para o ralo, principalmente agora nesse período da pandemia, quanta coisa poderia ser evitada? Porque a gente não vê a auditoria como uma questão só pós. Se a gente tivesse equipes profissionais, a gente tivesse número de servidores suficiente, a gente estaria trabalhando também com a cooperação técnica com os gestores, estados e municípios, na condição de melhorar a aplicação dos recursos. Porque o DenaSUS ele tem uma coordenação dessa área, que seria para trabalhar junto com os gestores estaduais, municipais, secretários de saúde, a questão de orientar a questão da parte de aplicação de recursos, de estar levando e de estar trabalhando conjuntamente com esses gestores na parte preventiva até da questão da aplicação do recurso. Então, assim, é muito triste a gente ver o caminho que a gente está trilhando, assim, não triste de ver que não há um resultado. Até hoje, uma efetivação. E o Ministério Público, eu acho que assim, um dos pontos da auditoria não ter acabado, doutor Richard, a gente agradece muito a vocês, os procuradores que atuam nessa área da saúde, que foram nossos parceiros, inclusive na época que criou a única coisa que existe hoje, que é para os atuais servidores, que é um diferencial salarial e de gratificação para dar um respaldo para auditar, que é a gratificação de desempenho de auditoria, que criou em 2006, teve muita a colaboração do Ministério Público nessa questão, tanto em pareceres junto ao Ministério
do Planejamento, hoje do Ministério da Economia, como também até uma greve que teve, onde nós tivemos aí uma grande participação, uma greve praticamente que a gente teve a compreensão do Ministério Público de saber que naquele momento a gente estava lutando por algo maior, mesmo que as demandas chegassem, houve uma compreensão nesse sentido, e dos outros demandantes também. Então, assim, a gente luta dentro do Congresso Nacional, a gente já teve vários avisos ministeriais saídos do Ministério da Saúde, chegando até o Ministério do Planejamento. A gente já teve, inclusive, uma proposta do governo, na época do Michel Temer. Não queriam criar uma carreira nova. Aí queria pegar e fazer dentro de uma carreira já existente. Iria se utilizar, o governo propôs de utilizar alguns cargos da CGU para fazer um concurso específico para o DenaSUS, separando que eles tinham cargos vagos, né, para concurso, pegariam uns 200 cargos, fariam um edital específico, esses servidores ficariam dentro da área da saúde, sem poder ficar mudando. Isso já estava em lei, não foi uma proposta que nós, como entidade, queríamos, a gente sempre quis a carreira própria, mas a gente aceitou porque a gente não podia deixar fechar as portas da auditoria, tinha que ter continuidade. E com isso, o que aconteceu? Aí veio a parte corporativista, a entidade da CGU, que lutava para ter uma carreira só, né? Sempre lutou para acabar com as CISETs, aí se transformou numa carreira forte, não quis e desmanchou essa lei. E o governo ficou, na época era o Michel Temer, dentro de 2 meses mandar um projeto de carreira própria. E a gente vem nisso há muito tempo, já criamos dentro do Congresso Nacional, já tivemos por 3 mandatos à frente parlamentar em defesa do Sistema Nacional de Auditoria, estamos tentando criar novamente, recriar, mas hoje, nesse governo, onde a gente pensou que algo ia acontecer de positivo, nós conseguimos reunião no Ministério da Saúde em junho de 2021, e já está com praticamente 1 ano agora, onde se houve também por parte da gestão, quando a gente foi buscar alternativas para fortalecer a estrutura do DenaSUS e buscar alternativas, aí houve a proposta de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, a gente teve a questão que, não sei se é de conhecimento do Ministério Público e das outras áreas que estão aqui presentes nesse evento, que depois da criação dessa classificação, quando ia se aposentando, se fazia internamente no Ministério da Saúde uma seleção para trazer servidores das áreas do Ministério da Saúde que tivesse alguma relação com a área de controle para ser treinado e capacitado por meio de uma seleção de currículo. Só que isso hoje chegou num patamar, não tem mais possibilidade. O superintendente dos estados já acionaram o secretário executivo, não quer mais que tenha esse tipo de seleção, porque está tirando servidores dos outros setores. O Ministério da Saúde também tem a sua escassez de servidor nos outros setores. Uma coisa que era para ser paliativa de 2006, era para ser por uns 2 anos, está até agora em 2022. Então, assim, as últimas seleções internas foram agora, e nós não conseguimos candidatos para repor as vagas, porque não tem servidor. Então, assim, a situação está caótica. Eu quero deixar aqui essa reflexão. O que ocorre com esse processo, o que nos entristece? Esse processo, o último que a gente pensou que ia fortalecer a estrutura, para, consequentemente, ter a carreira, o concurso, que é de transformar o DenaSUS em uma autarquia ou agência nos moldes da Anvisa, foi uma opção validada pelo secretário executivo, que deixou a pasta agora, Rodrigo Cruz, e o processo está tramitando há 1 ano, internamente dentro do Ministério, o projeto. Hoje está lá no gabinete do ministro, não teve saída, e nos preocupa. Isso porque a gente tem vários parlamentares cobrando. Então, assim, a gente vai precisar muito novamente da intervenção do Ministério Público aí nos ajudando nessa questão, a nos ajudar a cobrar, porque existe já várias recomendações, tanto acórdãos do TCU, como tem recomendações do Ministério Público, nesse contexto da criação da carreira. Nós vamos precisar de uma ação novamente do Ministério Público nesse contexto, para a gente
cobrar que esse projeto, pelo menos, saia do Ministério da Saúde e chegue à Casa Civil, para que, pelo menos, se haja a discussão. A gente já corre risco, a gente não sabe quem entra na próxima gestão no governo federal. Então, assim, há uma situação que a gente precisa que esse assunto, pelo menos, seja iniciado lá, para que ele não morra. Porque tempo mais de fazer, se o governo quisesse pegar isso rapidamente, ele ainda conseguiria fazer. Porque a gestão do DenaSUS até fez uma proposta na última reunião que nós tivemos no Ministério da Saúde de fazer a parte burocrática da transformação em autarquia, mexer com orçamento agora. Deixava a parte da estrutura, trabalhar a parte estrutural, que vai ter gasto com criação de funções, com melhoria das funções nos estados e no DenaSUS em Brasília, para hoje, na próxima gestão presidencial. Mas que a gente pudesse já fazer essa transformação, dar um início a isso. Então, assim, doutor Richard, a doutora Herda falou muito aqui em relação à questão do financiamento, a necessidade da gente investir no financiamento da saúde. Então, assim, o senhor complementou a fala dela com várias informações importantes em relação a essa necessidade do aumento do financiamento também. E também o senhor entrou numa parte muito importante, que é essa questão de fortalecer não só a carreira de auditoria, mas todas as carreiras do SUS. E assim, a consequência de um aumento de financiamento é a melhoria da fiscalização e do controle. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão e colocar assim, para o senhor, né, não é uma pergunta, mas uma colocação. O que a gente pode fazer mais? O que nós podemos fazer junto às outras entidades que estão aqui presentes, que possa colaborar com esse contexto de fortalecer essa área de auditoria do SUS? A gente viu muito importante agora no Congresso Nacional, a gente acompanhou e ficou muito feliz. Depois de anos e anos, agentes de combate à endemia conseguiram resolver a situação e passar as melhorias e o que eles lutavam. E também o piso salarial dos enfermeiros, que era uma luta muito antiga. A gente também tem enfermeiros no nosso grupo e a gente acompanhou de perto isso, o que nos traz uma esperança de solução para essa área da auditoria. Então, deixar assim, o que nós podemos fazer mais? O que pega? Por que de não investir na fiscalização? Não é um governo nem outro, nenhum até hoje teve esse empenho de investir, de resolver e de fazer o concurso de auditoria. Então, assim, trazer para a gente discutir um pouco, doutor Richard, essa questão que nos... a cada dia, nós, às vezes, a gente já quis desistir aí no caminho. Eu já fui presidente da UNSUS por umas 3 gestões aí anteriores, só que, graças a Deus, vem pessoas novas, aí, como várias pessoas que estão hoje na diretoria dos colegas nas últimas seleções, colegas mais jovens, muito tempo aí para estar aqui dentro lutando, né? Tem muito tempo ainda na estrada, inclusive numa carreira, num possível enquadramento, de serem reaproveitados. Então, a gente não desiste, a gente vai continuar lutando, porque a gente entende que o SUS vai ganhar e muito se o governo investir no controle, na fiscalização. Quem vai ter melhoria na qualidade da assistência à saúde, melhoria na aplicação dos recursos destinados à saúde e até uma ação preventiva, onde o DenaSUS também pode fazer esse trabalho na condição aí de cooperação técnica com os estados e municípios. É um recado que eu queria dar. Desculpa, eu me empolgo mesmo, porque tenho dentro de mim muito arraigada aí essa luta, né? E eu acho que ela é muito necessária. É isso. Obrigado, senhor Mar, doutor Ricarte.
Bem, assim, eu, de forma muito breve, né, claro, o que a gente vê é que as lutas das carreiras públicas, elas são lutas muitas vezes longas, né? Você vê carreiras hoje que estão aí numa situação institucional melhor, mas que lá atrás tiveram que lutar muito para chegar ao patamar atual. Então, assim, eu acho que eventos como esse colaboram para divulgar o trabalho de vocês, a importância. Eu acho que é mostrar para a sociedade. A auditoria, ela tem uma questão que é, assim, muitas vezes o custo da auditoria, ele é muito bem pago pela economia que ela traz. Então, acho que esse é um aspecto muito importante de se colocar, que muitas vezes a economia de recursos que uma auditoria gera, ela supera e muito o custo daquela auditoria. Na saúde pública, isso, eu acredito, acontece também, até porque o volume de recursos é grande, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês, ele, como se diz popularmente, ele se paga facilmente. Então, eu acho que é isso, é divulgar o trabalho, mostrar para a sociedade a importância e o retorno, né, o que isso traz em termos de custo-benefício. Eu acho que o caminho é esse e já aproveito para desejar sucesso à carreira de vocês, do DenaSUS, da auditoria do SUS como um todo, e que vocês consigam as melhorias e as pretensões que tem no momento e sejam atendidas, porque eu acredito que o retorno para a sociedade, ele existe sim. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Nós ultrapassamos um pouquinho, a nossa proposta era de 15 minutos para esse debate, agradecendo a participação da vice-presidente Solimar Mendes, da diretora de comunicação Maria da Graça Fantonelli, neste debate tão importante, em que a gente percebe que em todos existe uma angústia, a vontade de que o SUS consiga abraçar a todos os brasileiros.